e a respeito de Pedro. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, e havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Versículo 5: E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? Feche seus olhos. Senhor, é a Tua palavra nesta manhã. O Senhor, meu Deus, provocou essa palavra no nosso coração. E Pai, eu peço que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos, para falar ao Teu povo, não só os que estão aqui, mas os que estão em casa também. E que o Senhor, meu Deus, esteja tratando com cada um conforme a Tua vontade, conforme aquilo que o Teu Espírito quer falar a cada vida. Em nome de Jesus, meu Deus, que todos sejam edificados, abençoados pelo Senhor nesta manhã, Pai. Meu Deus, que as vidas sejam transformadas, que famílias sejam impactadas, Pai, pelo poder da unção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Diga amém. Pode se assentar no seu lugar. Amém, Jesus. Pedro havia sido encarcerado por Herodes, e Herodes já havia matado um dos discípulos, e ele achou bacana fazer aquilo, porque o povo ficou feliz, o povo fez festa, olha que coisa, e havia planos ali para matar Pedro, logo depois da Páscoa. E Pedro encarcerado, a palavra diz que ele estava trancado na prisão, com 4 escoltas de 4 soldados. Repita comigo: 4 escoltas, fala mais alto, 4 escoltas de 4 soldados. Então, haviam 16 soldados guardando Pedro. Olha como era importante a prisão de Pedro. Ele não era um prisioneiro qualquer. Pedro era um prisioneiro importante, um baderneiro que estava falando de Jesus. Olha que coisa, estava propagando a palavra de Deus, e ele estava ali trancado, preso, e Herodes se certificou de colocar 16 soldados para ficarem tomando conta da prisão, de todos os locais em que alguém pudesse vir para poder tentar resgatar Pedro. Quem aqui já passou perto de cadeia, sabe como é que é? Tem aquelas torres de vigia, e hoje não tem mais, mas antigamente tinha aquela cadeia que é na delegacia, né? Hoje não existe mais, hoje é tudo CDP. Mas um dia eu fui passar com um carro em frente a uma dessas delegacias, e os guardas vieram com tudo para cima do meu carro. Graças a Deus era tudo amigo meu, todos me conheciam na cidade, mas eu tive que entrar com o carro por meio da calçada, no mato, porque eles vieram com carro, vieram com arma para cima, e eu só abri os vidros, coloquei a mão, é Flávio, porque eles haviam recebido uma denúncia, que estava vindo um carro, com as descrições do meu, para resgatar os presos, e a gente estava muito bem armado. Falei, meu Deus. E eles vieram com armas, e eu fiquei muito assustado. Tanto é que eu não consegui nem dirigir, eu saí do carro, fui tomar uma água, eu fiquei muito assustado. Mas aquela denúncia, que os presos iam ser resgatados por um carro com as características do meu, falei, meu Deus do céu. Foi um susto. Mas Pedro estava ali, tão bem trancado, tão bem guardado, porque ele era um grande prêmio para Herodes, porque ele estava falando de Jesus,
porque ele estava procurando propagar o reino. Olha isso. E havia planos de matar Pedro, fazer uma festa com a morte de Pedro, uma celebração com a morte de Pedro. Mas no versículo 5 fala que mesmo ele bem guardado na prisão, havia oração incessante pela vida dele, por parte da igreja. A igreja estava orando pela vida de Pedro. Repita comigo, a igreja estava orando pela vida de Pedro. Nós oramos. A igreja do Senhor, ela ora. Nós temos recebido pedidos de oração através da internet, temos recebido pedidos de oração que são depositados na caixa de oração. Todos os pedidos que vêm pela internet são depositados lá também, pelo WhatsApp da igreja, o meu WhatsApp, o WhatsApp da pastora. Nós recebemos pedidos de oração, pessoas clamando por algo. Sempre há alguém precisando de alguma coisa. Não é à toa que nós fizemos uma campanha de 40 dias de milagres, porque nós precisamos do agir de Deus na nossa vida. Nós estamos clamando, nós estamos buscando, orando, jejuando, louvando a Deus pela vitória, já agradecendo antecipadamente a Deus por causa do milagre que nós vamos receber. Nós temos feito isso com fé. E a igreja estava orando em favor de Pedro. Fala, a igreja orava pela vida de Pedro. E não é isso que nós fazemos. Por mais que pareça corriqueiro, todo fim de culto nós apresentamos aqui uma caixa de oração, com os pedidos de oração. Mas não é algo simples, não é algo corriqueiro, é algo extremamente importante. Tanto é que eu deixo de alerta para os diáconos: grita para mim, mas não deixa passar. O pessoal da Uniora, nós não podemos deixar passar, nós precisamos orar. Nós precisamos orar. E a Uniora, ela desenvolve constante oração diária. Eu vejo no grupo ali dos intercessores da união de oração, cada dia um tema enviado. Precisamos orar por causa disso, disso e disso. Precisamos reforçar as orações nesses contextos, nesses assuntos. A igreja que ora, ela se firma. A igreja que ora, ela recebe milagres. A igreja que ora, ela se estabelece, ela cresce. Mas eu não estou falando apenas crescer em números, não. Isso acontece, mas é crescer em qualidade. Firmes com o Senhor, que é o mais importante. Se um a um nós estivermos firmes, todos que se achegarem vão se firmar também. E isso é o mais importante, que nós estejamos todos muito bem alicerçados. E aquela igreja estava orando. Abre lá sua Bíblia, no versículo 9, Atos capítulo 12, versículo 9. O anjo visitou Pedro na madrugada. Falou para Pedro: olha, calça a sandália, coloque o cinto. E ele fez. Lá no versículo 9, o anjo falou para ele: põe a capa. Então, saindo Pedro, o seguia. Olha só, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Algumas Bíblias falam um sonho. Um anjo visitou Pedro dentro da prisão. Falou: ó, coloca o cinto, coloca a sandália, veste a capa e me siga. As correntes caíram das mãos dele, dos pés. E ele achou que isso era algo da mente dele, uma visão que ele estava tendo, um sonho que ele estava tendo. Então, seguindo a leitura, versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela,
chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Pedro, ele sai andando da prisão. Ninguém entra lá para resgatar ele. Os soldados estão lá todos parados e eles não veem Pedro saindo. Como é isso? Esses dias, um dos devocionais falava assim do discípulo invisível, apóstolo invisível. Os soldados não foram capazes de enxergar Pedro. Nós oramos, uma das orações que nós fazemos aqui é com relação às nossas autoridades. E uma coisa que eu sempre falo na oração das autoridades é que os inimigos diante das nossas autoridades, eles fiquem cegos. Você já prestou atenção nisso? Tem fundamento bíblico. Diante dos nossos inimigos, quando nós estivermos diante deles, perdão, que eles não sejam capazes de nos enxergar. Compreende isso? E Pedro passa por todos os soldados. Quando fala da sentinela, era o grupo de 4 soldados. Passa por todos. Os soldados não estavam dormindo. Se o soldado dormisse, ele morria. Eles estavam atentos. Estavam de olho. Estavam procurando alguém que viesse para resgatar ele. Mas Pedro sai andando. E aqui o primeiro portão automático da história do mundo. Fala que o portão de ferro que dava para a cidade, ele se abriu automaticamente. Ideia de negócios vem da Bíblia, olha só. Brincadeiras à parte. Mas o portão se abre sozinho. Então Pedro e o anjo vão por uma rua, e logo o anjo se afasta dele. E Pedro então percebe que não se tratava de sonho, que não se tratava de visão, mas que era realidade. Deus estava trabalhando na vida dele. Deus havia enviado o anjo para retirar Pedro da prisão. Deus havia enviado o anjo para retirar Pedro das correntes que travavam a vida dele. Compreende o quanto isso é espiritual? Não seria apenas uma morte carnal, uma morte que um homem mataria o outro, mas tinha uma relação aqui com o crescimento da igreja. A perseguição não era apenas contra a vida de Pedro. A perseguição era contra o crescimento da igreja. E o Senhor entra com a provisão naquele momento. Seguindo a leitura, abra lá, Atos capítulo 12, versículo 13. Diz assim: ele foi à casa de Maria, mãe de João, no versículo 13, quando ele bateu a porta da frente, olha lá, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Olha só, ela reconheceu a voz de Pedro batendo na porta, chamando, mas ela ficou tão atônita, que ela correu para dentro da casa, voltou, para anunciar que Pedro estava onde? Do lado de fora do portão, batendo no portão para entrar. Ela não foi capaz de abrir o portão, mas ela voltou lá para dentro. Ela ficou tão feliz, que ela voltou correndo. Ela esqueceu de abrir o portão. Alguém aqui já é esquecido desse jeito?
eu já esqueci de fechar portão, eu já esqueci de tirar a chave da porta de casa, eu já esqueci tanta coisa. Mas, olha que interessante, a palavra diz que a igreja estava orando pela vida de Pedro. A igreja estava reunida orando pela vida de Pedro, orando para que Pedro fosse liberto. E quando o milagre acontece, Rod faz parte da igreja. Essa moça, ela estava junto com as pessoas, orando para que Pedro fosse liberto. Só que ela não se dá conta. Ela volta para anunciar que Pedro estava livre. Mas olha o que diz no versículo seguinte. Ela vai anunciar, no versículo 15 diz assim: então os outros disseram, você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. E aí alguns disseram, é o anjo dele, é o espírito dele. Não tem nada a ver, não é Pedro. Porque naquela época se dizia das lendas dos fantasmas. Quem já ouviu aqui falar de fantasma? Alma penada? É isso daí. É o anjo dele, não é Pedro que está aí. A igreja estava orando, Pedro batendo na porta, e o povo não acreditou no milagre. O povo não acreditou. Fala assim, o povo não acreditou. O milagre estava batendo na porta, e o povo não acreditou. Repita, o milagre estava batendo na porta, e o povo não acreditou. O milagre na porta. Às vezes o milagre está diante de nós, e nós não acreditamos. Você fala assim, é muito para ser verdade. Eu não acredito que chegou tão rápido. Será que é um milagre mesmo? Será que não é uma enganação? Será que não estão tentando me enganar? Nós não pedimos com fé. Nós não clamamos ao Senhor com fé. Nós não pedimos ao Senhor derramando lágrimas. Nós clamamos a Deus, pedimos a Ele para que o milagre venha, para que Ele opere, para que Ele faça. E o milagre batendo na porta, batendo na porta. E o povo falando, não tem nada a ver, não é. E olha lá o versículo 16, olha o que diz o versículo 16. Enquanto isso, Pedro continuava batendo, e o povo discutindo. É, não é, é, não é, é, não é. E Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Viram o milagre e se admiraram pelo que Deus tinha feito. Viram o milagre e se admiraram. Receberam a resposta da oração e ficaram admirados. Quem pede não quer receber? Se você pede, você não quer receber? E por que quando você recebe você fica assustado? Por que quando está batendo na porta você não acredita? Depois da palavra eu vou contar um testemunho de multiplicação. Por que nós não acreditamos? Por que a gente se admira? Se era para ser comum. Se nós pedimos, a palavra diz que aquele que pede, recebe, aquele que bate, se abre, aquele que busca, encontra. Por que a gente se admira? Por que a gente fica assustado? Se deveria ser algo natural, se deveria ser algo comum.
nós recebermos o milagre vai bater na sua porta. O milagre vai bater na sua porta. O que você vai fazer com isso? Qual vai ser a sua atitude quando o milagre estiver batendo na sua porta? Você vai correr para dentro e vai falar: eu estou assustado, eu acho que não estava preparado para receber. Não, eu acho que não é a hora do milagre ainda. Ou você vai escancarar a porta e falar: vem em mim que estou pronto. Como é que vai ser? Você já pensou o dia que você vai receber o seu milagre, como é que vai ser? Você já parou para mentalizar, para imaginar, para ver, para vivenciar o seu milagre agora na sua cabeça? Feche seus olhos, sentado onde você está. Você sabe o que você está pedindo para Deus? Eu sei que o que você está pedindo para Deus é específico. É algo importante, não é algo banal, não é algo corriqueiro, não é alguma coisa que você poderia comprar na feira. É algo importante. Mas eu quero que você só enxergue seu milagre chegando. Aleluia. Só enxerga. Tenta vivenciar esse momento. Eu quero que você construa no seu coração, porque você precisa estar preparado para você não correr do seu milagre. Você precisa estar preparado para você não rejeitar o milagre. Você precisa estar preparado para você abraçar o milagre. Você consegue imaginar esse momento de vitória? Como é que você vai comemorar? Como é que você vai celebrar? Como é que você vai agradecer a Deus pelo momento em que o Deus das nossas vidas entregar o milagre na sua mão? Você precisa ver, você precisa enxergar, você precisa enxergar. Não tenha pressa não. Constrói isso. Eu quero que você construa muito forte isso no seu coração. O momento em que você vai receber o seu milagre. E conforme você for construindo essa cena da vitória, vai deixando a sua Bíblia aí na cadeira, vai ficando de pé no seu lugar. Esse é um momento muito importante. Esse é um momento muito importante. Talvez você não tenha feito isso durante os 40 dias. Talvez você tenha apenas pedido e não tem nada de errado nisso. Foi assim que você foi orientado, assim que você foi orientada a pedir, a bater, buscar, orar, falar com Deus, apresentar as suas demandas, apresentar as suas necessidades, apresentar os seus sonhos, aquilo que você deseja alcançar. Mas agora você está vendo o seu milagre, você construiu no seu coração e o Espírito Santo te ajudou nesse momento a você vivenciar um pequeno momento. Aquele momento de grande satisfação, aquele momento de grande alegria, o dia da vitória, o momento da conquista, o momento em que o milagre vai bater na sua porta, e você não vai ter dúvida, você vai falar: chegou, e eu vou receber o meu milagre, chegou, e eu estou preparado, chegou, e eu vi como é que vai ser. Chegou o meu milagre, é o dia, é o momento da minha vitória. Eu vi como seria, o Espírito me mostrou naquele dia. Aleluia! O Senhor me mostrou. O Senhor me mostrou em visão como seria.